Pessoal, para confirmar o volume, o que eu fiz? Eu transferi a solução de cloreto de cetilpiridina que a gente tinha preparado aqui para a nossa proveta, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, 100 ml direitinho, tá ok? Então, se você medir o volume de forma adequada, você vai garantir, num instrumento de maior precisão, né, que o menisco aqui, então, demonstra que a gente tem 100 ml de solução. Tá ok? E agora então, isso eu fiz só para a gente mostrar para vocês que se for feito de forma adequada, a nossa formulação é precisa. Nós vamos então filtrar, né, a solução do enxaguatório bucal. E para isso então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma dobradura de papel de filtro. Então eu tenho aqui um suporte universal, né, uma garra, né, um funil de vidro, e eu tenho aqui papel de filtro, né, composto basicamente por fibras de celulose. Então, tradicionalmente, a gente faz ali uma primeira dobradura no papel, aqui, meia lua, né? Depois a gente faz uma segunda dobradura e vai obter aqui então um quarto de lua, né? Segunda dobradura, ok? E muitos alunos acabam utilizando, né, isso aqui, essa dobradura final, para filtrar, porque ela se adapta exatamente ao funil. Ok? Vendo aqui? Ocorre, se a gente fizer utilizar esse tipo de estratégia, nós vamos estar utilizando apenas metade da área filtrante do papel de filtro, né? Olha aqui, ó. Né? Então nós vamos utilizar essa áreazinha aqui, ó, ok? Essa outra área não foi utilizada, né? E a equação de Noyes-Whitney diz que a velocidade de filtração é diretamente proporcional à área de superfície do elemento filtrante, do papel de filtro. Então, para que a nossa velocidade de filtração seja mais rápida, né, nós vamos fazer um outro tipo de dobradura, né? Então nós vamos continuar essa dobradura, fazendo então aqui, ó, uma terceira dobradura para cá, então dobrei para cá, ok? E vou fazer uma outra dobradura, uma quarta dobradura para cá. Aqui. Isso é que nem dançar, um para lá, dois para cá, né? E agora eu vou fazer então, né, uma outra dobradura para cá. Ô professor, tá brincando de origami. Eu sempre quis aprender origami, eu ia ficar bom nisso. E aqui uma sexta dobradura para cá, ok? Então, aqui a nossa dobradura, né? E eu tenho que transformar isso agora num lequezinho. Percebe que ele está comprimido, não está muito bem dobrado ainda. Então eu vou abrir aqui e vou fazer um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá, aqui, ó. E agora sim, vou lá, eu tenho um leque, ok? E quando eu abro esse lequezinho, aqui, eu tenho um papel de filtro dobrado de forma adequada e de forma que eu vou aproveitar toda a área de superfície do elemento filtrante, ok? E aí eu transfiro ele para cá, está pronto para filtrar. Agora o que eu tenho que fazer agora? Aqui está o nosso frasco de acondicionamento que foi previamente higienizado, né? Eu vou colocar ele aqui embaixo, vou acertar a altura do nosso funil, ok? E aqui trabalhando ergometricamente, como eu falei para vocês, de forma elegante, como todo farmacêutico deve fazê-lo. E agora então eu vou transferir o nosso produto para ser filtrado, lembrando sempre que na transferência de líquidos a gente deve conduzir essa transferência utilizando então um bastão. Então, aqui eu vou transferindo
E a equação de Noyes-Whitney também diz que quanto maior a coluna de líquido, né, maior vai ser a pressão exercida pelo líquido na superfície do elemento filtrante, do papel de filtro. Né? E como vocês veem, a força da gravidade está puxando o líquido para baixo, o líquido está passando pelo papel de filtro, né? E partículas que não se solubilizaram, pequenas partículas que estão em suspensão na solução, vão ficar retidas no papel de filtro e a gente vai recolher então um líquido totalmente isento de partículas. Ok? Então já diminuiu a coluna ali, eu vou acrescentar. Essa solução demora um pouquinho mesmo para filtrar, por quê? Porque ela é mais viscosa, né? A equação de Noyes-Whitney diz que a velocidade de filtração é inversamente proporcional à viscosidade do meio. Se essa solução é um pouco mais viscosa, né, do que uma solução aquosa, efetivamente, né, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo para filtrar. Mas ela está indo bem, é o que ocorre, por exemplo, com um xarope simples, né? A gente tem o processo de filtração, demora um pouquinho mais, porque é um produto com uma viscosidade maior. Ok? Então, estamos aguardando aqui ocorrer então a filtração da nossa solução, né, de enxaguatório bucal, que contém então, né, um antisséptico que é o cloreto de cetilpiridina. Alguém por acaso já consegue me responder por que essa formulação forma espuma? Quando a gente agita, só para vocês verem aqui, ó, eu vou agitar um pouquinho, ó, aqui, olha lá quanta espuma se formou. Não é? É uma boa pergunta para a nossa prova, para a nossa avaliação. Por que o cloreto, que é a solução de enxaguatório bucal, né, forma espuma? Olha lá. Então, essa é uma característica desse tipo de preparação, né? A formação de espuma, que é interessante, né? Porque o enxaguatório bucal tem como finalidade limpar os dentes, eliminar micro-organismos, né? Então dá aquela sensação de limpeza. E a menta, né? O mentol, que vem lá da menta piperita, né? Dá essa refrescância necessária para esse tipo de preparação. Falta só, né, uma vez filtrada a preparação, falta só a gente colocar o nosso rótulo, né? Então no nosso rótulo deve constar sempre o nome da formulação, a data de preparo e o nome de quem preparou. Então fui eu que preparei essa formulação, ela está aqui com o meu nome. Professor, e o prazo de validade? Vejam, a gente coloca o prazo de validade quando a gente faz então algum estudo de estabilidade da preparação. Como a gente não fez nenhum estudo de estabilidade dessa preparação, a gente coloca só a data do preparo dessa formulação e considera que é uma preparação extemporânea, né? Vai utilizar aí por no máximo um mês, tá ok? Bom, um outro detalhe desse rótulo é que vocês estão vendo que ele tem borda vermelha, né? Tradicionalmente a gente pode ter rótulos de 3 cores, né? Rótulo preto, que geralmente com borda preta, que é geralmente o rótulo que a gente utiliza para identificar as nossas matérias-primas. Rótulo verde se refere então a produtos de uso interno e rótulos vermelhos que se referem então a produtos de uso externo, né? Por que o cloreto de cetilpiridina, o antisséptico bucal, apesar de ter cor verde, né, está sendo rotulado com rótulo de borda vermelha de uso externo? Por quê? Porque esta solução não pode ser ingerida. Lembra o enxaguatório bucal? Você faz o gargarejo e joga fora. Então, se ela fosse ingerida, o rótulo seria verde. Como é uma solução que vai servir de rinçagem da mucosa bucal, o rótulo dessa preparação, o rótulo mais adequado é um rótulo de borda vermelha. Ok? Aqui a gente coloca o nosso rótulo aqui.
terminada a filtração, o processo de filtração. Aqui está, então, o nosso produto, né? O nosso antisséptico bucal, contendo, então, como princípio ativo, o cloreto de cetilpiridina. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.